Tudo bem? Pessoal, nós estamos aí na terceira parte, né, de setembro, caminhando para o finzinho aí. Eu não falo a data exata porque eu mando para um colega editar e aí eu não sei quando. Geralmente ele edita no mesmo dia, né, mas às vezes demora, tem um probleminha, entendeu? Demora para enviar o vídeo e tal. E pessoal, e outra coisa que eu pedi aí é quem puder assistir ao vídeo no YouTube, porque esses vídeos pesados, né, maiores, eles têm a plataforma ideal para vídeo é YouTube, né, para esse tipo de vídeo. Porque minha sobrinha falou que para Reels tem que ser com a câmera em pé, né? E pessoal, e outra coisa, manda para uma ou outra pessoa, ele não precisa ficar enviando para todo mundo, não quero, nem minha intenção. E o YouTube eu acho melhor, pessoal, que a pessoa coloca lá e eu vou lá e respondo. Mas vejam onde vocês quiserem, eu prefiro esse tipo de vídeo, porque se acontece alguma coisa no Instagram, no Facebook, e aí eu tenho o YouTube é meu backup, né, meu? Tipo assim, é mais difícil tirar um vídeo do YouTube do que tirar do Instagram, né? Caso fale alguma coisa que não seja politicamente correta, né? Pessoal, hoje eu queria falar sobre a língua portuguesa, né? Por que língua portuguesa, né, meu? Porque a língua portuguesa é a nossa língua pátria, né? É a língua dos nossos pais. Os pais, eu digo os pais, avós, bisavós, tataravós e os nossos pais, os nossos antecedentes, né? E pessoal, e o que acontece? Quando a língua ela é pobre, aliás, a língua não é pobre, a língua torna-se pobre, né? Pelo uso das mesmas palavras, as pessoas não têm mais propriedade para escrever, não sabem o significado de uma palavra, não sabem consultar um dicionário corretamente, não sabem utilizar um sinônimo, um antônimo. E eu não sou professor de língua portuguesa. Por que eu tenho que voltar ao amor à língua portuguesa, pessoal? Porque se você quiser destruir um povo, a primeira coisa que você destrói, sem o povo perceber, é a privação da língua, né? Isso que acontece aí, né, hoje no Ocidente, né, e no Brasil em particular, né? Algumas palavras viraram sagradas e outras viraram como se fosse um crime, né? E como eu trabalho escrevendo, eu trabalho lendo, então a minha ferramenta, pessoal, de trabalho são as letras, são as palavras, são as frases. Entendeu? Então, quem trabalha com as letras, o intelectual, a pessoa que trabalha com a mente, com as ideias, e depois ele tem que transcrever essas ideias, ou ele tem que falar ao público, um ator, um jornalista, um psiquiatra, um psicólogo, um advogado. Hoje a gente vê advogado aí que não sabe escrever. Tem advogados que escrevem muito bem, mas há outros que parece pessoas da oitava série de quando eu estudava, ou pior. E hoje tem ferramentas, né, que auxiliam a pessoa a escrever, ferramentas digitais. Você pode utilizar no celular, né, um dicionário, tem dicionário de conjugação verbal. Então, assim, pessoal, a vida do escritor, do leitor, ela facilitou muito, né? Então isso que é a importância, né, da língua portuguesa, né? E, pessoal, e como que você adquire assim o hábito ou a propriedade de você escrever bem, ter propriedade para escrever um texto e ele ter uma métrica, ele ficar bonito, as pessoas entenderem o que você escreveu, pontuado, tal. Há vários outros métodos, hein, pessoal? O que eu resolvi para mim? Antes de ir para a gramática propriamente dita, de pegar uma gramática e ficar lendo, que é verbo, advérbio,
eu considerei para minha vida, pessoal, para minha vida, ler grandes escritores, né? Que são os pais da nossa língua, né? Assim, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Camões, Padre Antônio Vieira, vários outros, né? João Cabral de Melo Neto, tem vários outros escritores, né? Então, quando você lê aquele escritor, pessoal, você aprende outras coisas, aprende psicologia, você aprende geografia e você aprende como você constrói um parágrafo, como você como você se comunica com uma pessoa de forma clara, de forma com que o receptor receba a sua mensagem sem ruído. Por mais que a pessoa não entenda, ela lê de novo, ela ouve de novo e ela vai conseguir captar aquela mensagem que foi escrita, né? Esse foi um ponto que eu achei para aprender a escrever melhor, escrever, ler, interpretar melhor o que foi escrito num texto. E aí, pessoal, você fala assim, mas o que eu leio? Eu leio literatura infantil para as crianças, né, geralmente, né? Aí, pessoal, você poderia pegar uma prosa, né, ou uma poesia, né, um poema, né? Aqui tem uma definição da linguagem, né? O que é linguagem? Como ela funciona? Isso aqui é do livro Trivium, da irmã Miriam Joseph, uma americana do século passado. O que torna boa a linguagem Coleridge definia a prosa como as palavras em sua melhor ordem. Então a prosa é a palavra na ordem correta, ou na ordem mais fácil de entender, ou mais fácil de escrever, um texto mais fácil de montar. E a poesia, as melhores palavras na melhor ordem, ou na ordem que o poeta, o escritor escolheu, entendeu? Então por isso que eu acho, no meu modo de ver, difícil você ler poesia se você não entende um pouco de gramática antes. Você pode ler prosa, ler umas historinhas de criança, tal, e depois você vai pegando aqueles poeminhas mais leves, pequenininhos, e depois você vai entendendo. Certo, pessoal? Essa foi uma maneira que eu adquiri, mas não foi assim. Eu peguei de outros autores, de outros leitores, de outros intelectuais respeitados, e eu via testando, né, o método para ver qual que era o melhor para mim. Vou dar um exemplo, pessoal. Hoje pela manhã eu tive numa oficina aí que tive um problema com o meu carro, e aí o rapaz estava fazendo lá o serviço e eu fui lá pegar um café lá, tal, aí tava a esposa dele e o rapazinho lá, o menino, né? Aí eu conversei com ele assim, né? Tava na terceira série, tal, eu falei, o que você tá aprendendo, né? Aí ele me passou a apostila dele lá, tal, e ele tem até um appzinho lá, que é do governo do estado aqui, né? O nome do app é Árvore. Eu vi o app e fui ver os livros que tinha, pessoal. Assim, você não vai falar nada, porque eu aprendi a não responder. Aprendi com meu cunhado uma das melhores lições que eu aprendi. Nenhum livro de filosofia me ensinou isso. Que eu não devo responder pergunta que não foi perguntada. Isso para uma pessoa que é colérico é muito difícil, né? Mas a gente vai aprendendo. E aí eu olhei lá os textos que tinham os autores, pessoas que eu nunca ouvi falar. Não tinha o Manuel Bandeira lá, sabe? Não tinha Vinícius de Moraes, não tinha nada, não tinha. Pessoal, não tinha Camões, eu não vi isso, entendeu? Eu só vi os caras lá que escrevem, deve ser pior ou igual a mim, entendeu? Então assim, como que você vai deixar? Quem pode mais, pode menos. Agora quem pode menos nunca vai chegar. E essa loucura que hoje tudo é relativo. Relativo é sua orelha, meu filho. Para não falar palavrão aqui, tá bom? Tudo é relativo. Então eu sou mais magro que o Gisele Bündchen. Eu sou, na verdade. Eu corro mais do que o Usain Bolt lá, o corredor. Tem coisa que é maior, tem coisa que é menor. O mundo é hierárquico. Queira você ou não. Mas o mundo é assim, meu filho. O leão que come a zebra, não é a zebra que come o leão. E pronto.
Se ela conseguir fugir, beleza. Eu poderia citar vários outros exemplos. Pessoal, como eu falei, eu vou gravar esse vídeo aqui, que eu espero que as pessoas o vejam no YouTube. Eu vou para a última parte, para não ficar demasiadamente longo, que é uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Primeira vez eu ouvi com ele, falei, o que esse cara tá falando? Mas esse cara é doido. Aí eu fui pesquisar, cara. Que é na hora da linguagem, pessoal. Inclusive, esse livro aqui não trata disso. Esse livro é um livro muito bom, um livro caro, certo? Só que ele não tem isso, que é uma coisa chamada elementos da linguagem, né? O que seria esses elementos da linguagem, pessoal? É o seguinte: quando você diz uma palavra, por exemplo, caneta. Então, caneta, eu tenho o signo, 3 coisas, anota aí, por favor. Eu vou pedir para o menino colocar na tela do vídeo: signo, significado, significado e o referente. Beleza. O que é o signo? É o que significa. O signo, pessoal, é o seguinte. Vou começar pela ordem, né? O signo é como eu escrevo, como que eu me referencio àquele determinada da caneta. Tipo assim, pessoal, eu escrevo em português, caneta, C-A-N-T-A. É o signo, tá vendo? Como que eu escrevi? Ou poderia ser caneta, como eu tô falando, entendeu ou não? Vou repetir. Se fosse em inglês, pen, né? Acho que pen, que é uma caneta em inglês, é o signo. Aí pode ser ouvido, ou pode ser, eu posso desenhar uma caneta, você vai ver. Então é o signo. É como que eu coloco isso sem ser a representação real. É como que eu coloco na parede, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que eu estivesse falando isso aqui, ó. Eu não preciso escrever tudo, saber isso aqui, que isso aqui é Motorola, tá vendo? Esse símbolo. Então isso é o signo. Aí o signo é a maneira que eu grifo, que eu grafo, que eu falo. Isso é o signo. O que é o significado, pessoal? O significado é quando eu falo caneta. O que é caneta? O que é aquilo? É o que aparece na minha cabeça, a imagem que eu faço de uma caneta. Tipo assim, caneta é isso aqui? Não é, não. Caneta é isso aqui. Na minha cabeça, eu vou lembrar. Entendeu? É tipo assim, Coca-Cola, eu já vou pensar numa latinha, numa garrafinha. Eu não preciso ter aquilo na minha mão para saber o que é uma Coca-Cola. Então eu vi uma vez, aquilo é o significado. Como que ele fica guardado na minha mente, ou na mente de outra pessoa. Beleza, pessoal? E o por último é o referente. Então eu escrevo lá, caneta. A minha cabeça, ela forma aquela imagem de uma caneta. E o referente é isso aqui, pessoal. O referente é a coisa no físico, no real. Necessariamente pode ser uma coisa que você não pegue, que você não apalpe, tá ligado? Mas é uma coisa que tem um referente, que ele se refere a alguma coisa. E hoje, no Brasil, as pessoas, inclusive os jornalistas, esses universitários aqui, meia boca que tem no Brasil aí, eu vi isso muito na faculdade. A pessoa, ela fala, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, uma palavra amigo. Amigo, ele tem um signo, né? Você escreve lá, o significado é uma pessoa que gosta da outra, que tá... E o que é o referente? Aí você não tem um referente. Por quê? Porque o amigo, ela virou uma coisa assim, uma palavra oca. Porque a pessoa, ela conhece uma pessoa um dia, 2 dias, já chama de amigo. E se você pegar a palavra Eclesiástico, ele fala que você tem que testar, entre 1000 você escolher um amigo. Entendeu, pessoal? Então assim, signo, significado e referente. Signo, significado e referente. Então, se você não tiver esses três símbolos, signo, significado e referente, você não tem uma comunicação eficiente.
Isso eu aprendi, demorei 40 anos da minha vida para aprender. Então, assim, por exemplo, para matar aqui, por exemplo, assim, as palavras, elas criam poder sem ter poder. Por exemplo, pão pintado não alimenta. Você entendeu ou não? Eu tenho um pão, mas ele é um pão pintado, ele não alimenta. Então ele não serve a função que ele naturalmente teria que ter, que é alimentar uma outra pessoa, um ser vivo, o animal no pasto. O último é a palavra cachorro bravo. Cachorro bravo. A palavra cachorro bravo não morde, pô. Então a pessoa tem medo da palavra, tá entendendo ou não? A palavra, ele tá falando palavra. Não é um cachorro, não é um referente, aquele que eu me refiro, um cachorro no real. Então essa loucura que a gente tem no Brasil, que os jornalistas pediram, você é fascista, não sei o que. Não tô falando de político não, tô dando um exemplo de uma palavra. Ele não sabe nem o que é fascista. Me dá um referente de fascista. O que é fascismo? Me defina aqui, me dá um fascista aqui, para eu saber o que é. Entendeu, pessoal? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês para saber um pouco mais porque nós devemos dominar a língua portuguesa. Aí eu sugiro que a pessoa, para ter um domínio melhor, um domínio maior, que ela se faça de pequenas leituras, ou se quiser vai direto para a gramática, né? Para as regras. E aí já é uma, como eu vou dizer assim, é um gosto do cliente, né? Beleza? Muito obrigado e bom final de semana.